Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, Hebreus capítulo 12, versos de 14 a 17 diz: esforce-se para viver em paz. O texto diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora a buscasse com lágrimas, não conseguiu. Note que o autor de Hebreus, ele continua falando sobre a graça, mas você vai dizer como falando sobre a graça e nos diz para esforçar. Nós somos salvos pela graça. Por quê? Porque nenhum de nós merece. Nenhum de nós consegue pagar o preço pela nossa salvação. Mas, como Cristo morreu por nós, nós temos acesso à vida eterna através dele. Não merecemos, mas recebemos. E recebemos porque Cristo pagou o preço. Viver pela graça não implica em viver desordenadamente, mas viver conscientemente de que somos daquilo que nós somos em Cristo. Por isso, o autor de Hebreus ele nos dá alguns passos. O primeiro deles: esforce-se para viver em paz com todos os homens. Note que é um esforço. Não é fácil viver em paz. É muito mais fácil viver em conflito. É muito mais fácil viver em brigas e em rusgas. Mas nós devemos nos esforçar para viver em paz. E vai ser possível sempre. Paulo, em Romanos 12, 18, ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, eu não sou responsável pelo outro, eu sou responsável por mim mesmo. Por isso, quanto depender de mim, eu vou me esforçar para ter paz com todos os homens. Amós capítulo 3, o verso 3 diz: andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Ora, se a outra pessoa não quer ter acordo, problema dela, mas eu vou me esforçar e eu vou estar aberto para isso. E ainda no livro de Romanos, capítulo 12, versos 17 a 21, Paulo diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Paulo diz ainda que se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, no que depender de mim, no que depender de você, nós vamos ter paz com todos. Agora, se o outro não quiser ter paz, nós estaremos abertos à paz, mas a paz não será possível. Segunda coisa que o texto de Hebreus nos mostra: que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade, separação, pureza, e é isso que nos faz ficar perto de Deus. Ou seja, nós nunca seremos tão puros quanto Ele, mas nós temos que buscar essa pureza, nós temos que buscar essa perfeição. Há uns anos atrás eu vi uma frase e alguém disse o seguinte: coloque o seu alvo na lua e comece a subir. Você não vai chegar lá, mas se você for até o meio do caminho, puxa, como você subiu. Assim é a santidade. Nós nunca seremos como o Senhor, mas nós podemos ser muito melhores daquilo que nós somos. Isso é algo que nós podemos fazer. E outra coisa interessante, o autor de Hebreus diz: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus. As pessoas que adotam o panteísmo, as pessoas que adotam a ideia de que, não só do panteísmo, mas as pessoas que adotam a ideia de que todos serão salvos, eles dizem o seguinte: você acredita que Deus, como Pai, mandará alguém embora? Eu acredito que não. Agora, se alguém quiser se afastar de Deus, ele fala: olha, o inferno é quente, mas está nas suas mãos. Por isso, o autor de Hebreus ele deixa bem claro: cuide para que ninguém se exclua. Nós não podemos nos incluir nos céus,
mas nós podemos nos excluir dos céus, porque nós podemos conscientemente nos afastar da presença de Deus. Por isso, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Cuidado para que nele não brote nenhuma raiz de amargura, nem algo que venha realmente complicar a sua vida. E lembre-se daquilo que Provérbios 4, 23 nos diz. De tudo aquilo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Fantástico, né? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E por último, ele cita o exemplo de Esaú. Esaú aprontou tanto, mas aprontou tanto, que quando ele quis se arrepender, não tinha mais condição. Muitas vezes nós se afundamos tanto no pecado e no erro, que nós não conseguimos mais sair. Por isso, cuidado para não cauterizar a sua consciência e depois não conseguir sequer pedir perdão. Por isso, cuidado, cuidado, cuidado e, como diz o autor, esforce-se para viver em paz com todos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.